Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 23 horas e 34, dia 7 de 6 de 2022. Eu agradeço sua audiência e atenção. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, eu fico muito grato. Vamos em frente, firmes na luta. Queridos, amanhã eu não vou poder gravar ao longo do dia, então já estou fazendo hoje, o vídeo. A gente vai ter abertura, o panorama no Telegram normalmente, o informe cenário, o informe fechado da imersão técnica 13, passaporte Black 2 normal. Só que YouTube eu já estou fazendo hoje para adiantar, e aí à tarde eu prometo amanhã fazer stories e também fazer uma live. YouTube eu substituo por esse vídeo de hoje, Então, eu vou começar os trabalhos aqui falando do Bitcoin. Acabei de ver o jogo do Corinthians aqui, perdi de 1-0 para o Cuiabá. Estou tomando um suco de uva Suvalan aqui, que eu gosto muito. Eu atendia o Grupo Tecnovinho na época da indústria, lá no Vale dos Vinhedos. E eu conheci esse suco antes dele vir para São Paulo, tomando de uva branca. E o Corinthians perdeu do Cuiabá. O Cuiabá jogou melhor e mereceu ganhar o jogo. O Bitcoin hoje teve uma sessão bem volátil, Marcou mínima 129.184 e máxima 31.536. Eu gosto desse movimento porque ele está acima da média de 21 e de 5, que são justapostas. A de 5 está acima da de 21, quer dizer, eu vi o cruzamento em modo compra. E me parece aqui uma contração para fazer um movimento amplo, Talvez até 40 mil, $50 em questão de 5 ou 6 pregões. Esse é o meu entendimento. Claro, o ponto alto seria o rompimento de 32.375, $32.375, Então eu acredito que a gente esteja aqui praticamente um desenho de um triângulo ascendente, se a gente considerar esses topos mais ou menos alinhados. Aí nós teremos a seguir o BIT H11. Eu gosto de estudar, por exemplo, ativos que têm drivers semelhantes. Às vezes a gente tem umas pistas, Essa assimetria do BIT H11 é bem interessante, Para quem não tem conta em exchange, muito favorável à compra. Acima 36,51 nós teremos um pivô de alta e um gap aqui para puxar o preço como um imã padrão do farol. E aí a gente tem o Hash 11, que tem um pouquinho de Litecoin e mais ou menos um terço de Ethereum na composição. Ele também tem uma simetria favorável alta, uma espécie de ombro cabeça ombro invertido. Acima de 25,93, pivô de alta, portanto, acionou. Eu entendo essa barra como sendo elefante e de ignição. É o Marobuzu, ou barra elefante. Ignição é aquela que inicia, starta, como se apertasse o botão de movimento de alta. E a simetria joga o preço a R$36, Gap para puxar preço padrão do imã, padrão do farol, Que é quando o gap puxa o preço como um imã, orienta o preço assim como o faz um farol. Certo? Muito bem. Aí nós vamos ter aqui o milho CCM U22, um sinal de fundo interessantíssimo, Uma alta de 3,07, acima da média de 21 e do fundo anterior a 93,11, deve ganhar fôlego. Então o milho ele dá uma resposta importante. Os juros hoje penalizaram um grande grupo de ativos, Os juros eles alcançaram praticamente o objetivo da simetria fundo duplo eixo acionado alvo a 12.710, foram a 12.700. É uma região onde eu venderia aqui nessa região. Eu acho que já faz sentido aqui pensar numa operação de venda. Quanto ao dólar, ele deixa um sinal dúbio, porque... Vou colocar o gráfico diário aqui. Ao mesmo tempo que o dólar rompe uma região importante aqui de resistência, 4859.500,
4.870, ele deixa uma sombra superior e fecha cravado na média de 21, com grande volume. Quando você traz esse estudo para o intraday, a impressão que nos passa é porrada, com volume, movimento numa direção contrária com baixo volume. O que significa isso? Mastro bandeira de baixa. Então, na minha humilde opinião e interpretação dos fatos, nós teremos, talvez até na abertura ou ao longo do dia, uma movimentação francamente baixista, e eu colocaria até um alvo mínimo aqui para tal, que seria essa LTA. Assim, penso eu sobre a divisa norte-americana. Falando um pouco do Ibov, é um movimento interessante porque veio no topo anterior e respeitou, assim como fez com a média de 21. Pode sim iniciar um movimento aqui de inflexão, a mesma visão que a gente tem do BOVA11, eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Então, aparentemente vai montar fundo por aqui. Hoje é um dia D? Sim, foi um dia D, a gente teve o sinal. Amanhã haveria a confirmação, então acho que é o caminho mais provável. No caso do mini índice também, né, deixou um candle aqui de algum nível de equilíbrio, uma leve queda, né, em relação a ontem. E o Cartesian novamente apagou todos os meus desenhos intraday. Um teste de paciência, vamos em frente. Eu sou bem paciente, é que a grande questão é que às vezes fazendo e refazendo esses estudos a gente perde alguma informação importante. Eu costumo fazer os estudos de forma bem rápida, isso é verdade, quem faz as minhas imersões, me acompanha, sabe disso, mas, porra, às vezes você tem estudo que você saca, tá olhando um outro software, tá descendo no elevador, olha o celular. Porra, você marca e depois esquece, mas enfim, vamos em frente, né? Me passa aqui alguma impressão de um triângulo simétrico. Eu tenho tido alguns testes de paciência no curto prazo, não só no mercado, né? A gente tem lutado muito em favor dos alunos, mas também algumas obras também, eu estou trocando equipe, nas obras, não na Top Traders. Então, é uma época bastante desafiadora para mim, mas aí o que eu faço? Quando tem desafio eu trabalho mais, foco mais, porque aí você vai se fortalecendo psicologicamente e você vence as adversidades, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um triângulo, nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido com a neckline inclinada. Acho muito mais provável que esse movimento rompa, existe um rompimento para cima. E, olha, eu vou te falar, eu não duvido não, pessoal, né? Que amanhã busca esse patamar aqui, ó, de 12.735. Duvido não. Se já abre firme e consolidar o preço acima de 10.915, é algo factível para amanhã buscar alguma coisa em torno de 12. Hoje, né, a gente praticamente acertou o racional, né? Eu falei numa busca pela máxima do dia e quase foi, né? Na verdade, ó, era 10.710, né? Chegou a bater 10.965. Por isso a gente acertou o racional. Acertou, né? Pô, acertou, né? Pô, não bateu por 15 pontos, né? Enfim. Acertamos. Fechou acima do ponto que nós comentávamos, tal. Então, acho que fomos bem. Eu vou fazer um estudo mais generalizado, tá? Não vou abordar as carteiras. Falando do China 11, muita gente se posicionou em China 11 aqui embaixo, né? 5,70 por ali, quando teve esse arame, né? Então muita gente se posicionou em China 11 com base no nosso raciocínio, na nossa explicação, aquela coisa toda. Então houve aqui um arame de fundo, arame cross.
a gente falou em compra, vamos dizer 5,70, né? Para vender a 6,36. Só que o que eu expliquei ontem, provavelmente, pela força que vem trabalhando aí o China 11, aquela coisa toda, deve romper com facilidade os 6,36. Então, pô, você não precisa vender a 6,36. O que você pode fazer? Manejar a posição. Então, você deixa passar o 6,36. Né? A próxima parada é aqui 6,49. Então, você deixa passar o 6,36 e faz uma estratégia inteligente. Você deixa bater ali 6,45, por ali, e coloca stop a 6,35. Então, o que eu penso, se você coloca stop a 6,35, você está tranquilo, você perde 1 centavo se você fosse vender no alvo e surfa um movimento interessante. Aí amanhã, rompeu 6,49, projeta 6,83. Então, assim, rompeu 6,49, deixa bater ali 6,55, 6,56, coloca stop a 6,48 e vai trabalhando com a posição. Me parece que 6,83 é um alvo bastante razoável, ou até mais. Ok? Reabertura na China, aquela coisa toda. Então pode beneficiar este ativo. Vale 3, hoje eu sou muito mais Vale do que Petro, né? Eu colocaria o objetivo de Vale a R$100 ainda para o mês de junho. É ousado, né? Eu sei que é, mas a gente está falando em compra desde 75. E a gente vai acertar a busca por 100 no mês de junho. Tem resistência, claro, 97,69, tem 98,25, 99,43, mas eu trabalharia como um ponto psicológico. Eu acredito que amanhã, na quarta-feira, teste essa LTB aqui que conecta os topos de março, um dos topos de março, e também o topo de abril. Petro vem trabalhando na esteira do petróleo, está com as bandas justapostas, pode se arrastando, mas eu não seria um comprador em Petro. Eu sou muito mais Vale ou a Usiminas, CSN, ações ligadas a metais ou a própria Semi Gerdau que nós temos em carteira. Small 11 buscou hoje uma LTA e reagiu, fechou muito mais perto da máxima do que da mínima, então deve respeitar essa região que montou fundo em março. Eu comentei isso ao longo do dia também. Nós temos o índice de energia, um bom sinal, porque tem uma sombra inferior, isso é muito interessante. O índice de consumo também tem sombra inferior, isso é muito interessante. O IMOB idem, e fechou na mesma região que marcou fundo em março e posteriormente em maio. O IMAT vai muito bem, obrigado. Tem desenho aqui de um mastro bandeira. E FNC não encontrou fundo, mas deve fazê-lo em breve. Eu não acredito que esse setor seja o vilão de um movimento de curto prazo para a bolsa, aquela coisa toda. Positivo é um ativo de fluxo, mas fechou com algum equilíbrio perto da média de 21. BPAC respeitou essa linha vermelha LTB, movimento de pullback. Penso eu que teremos uma quarta-feira positiva. E Sambi, os bancos em geral mostraram algum equilíbrio, né? Nada empolgante em Sambi. E Tube, sim, esse respeitou a média de 21 e fechou bem pertinho do topo anterior, né? Preservando aqui a cabeça do pivô praticamente. Itaúsa tem um desenho mais favorável à venda, mas eu penso que vai ser uma trap pegadinha, vai estourar tudo aqui e subir. Bradesco, melhor oportunidade entre os bancões no momento, respeitou a média de 21, e a IBB, a S3, mantém ainda um viés altista, um desenho mais favorável aos compradores. Se você observar a proporção entre o movimento de alta e a correção, é uma correção no preço, não é no tempo, mas admissível pelo movimento anterior que fora materializado. B3SA3 eu estou fora, perdeu o LTA. Se tiver um movimento forte de compra vai subir também, mas putz, não estaria, está longe de ser uma opção para mim no curto prazo. Tem drivers diferentes no mercado como um todo, enfim, muitas oportunidades melhores, e a mesma coisa que eu penso sobre a Ambev, que não tem sinal de fundo. Trazendo os estudos, né, aqui para o Ibovespa em dólares, deu uma resposta legal porque fechou o gap, deixou a sombra inferior, diminuindo sensivelmente a queda que nós havíamos registrado no intraday. O que seria fantástico aqui, uma abertura amanhã em gap de alta e fechar sem preencher o gap, aí seria um bebê abandonado de fundo, movimento
Fantástico. DXY não mostra força aqui no rompimento das médias, uma queda no DXY pode favorecer o dólar, que eu acredito que tem potencial para buscar algo perto de 4.820 amanhã pelo menos. MME, supermercados emergentes, movimento muito interessante, porrada, fica de lado para replicar essa movimentação anterior. As bolsas na Europa reduziram a queda sensivelmente, o índice DAX mantém absolutamente o viés altista acima da média de 5, o Eurostock 50, cara, focinho e rabo de mastro bandeira, apesar que não é muito bem proporcional, né, o mastro e a bandeira, mas é o mesmo raciocínio, né, então passa uma ideia aqui de um movimento de alta à frente. A mesma leitura que a gente tem da Bolsa de Paris, a gente já sabe que esse triângulo foi rompido, deve sustentar o preço, assim como no Reino Unido também, que é a bolsa mais altista, assim, digamos, um desenho francamente comprador, né, digamos assim. O EWZ, né, aqui, na verdade, eu dei uma viajada aqui. Vou ver se em dólares ele reflete aqui, né, ele é apenas uma referência, né. É importante, por exemplo, uma abertura em gap? Mas o que a gente opera mesmo é o EWZ, né? Então, mas assim, se tiver um gap de alta em um, vai ter no outro, enfim. Deixando esse gap aberto com um gap de alta na abertura, BB abandonar de fundo, né? Só para deixar bem claro, a gente usa o Bovespa em dólares como referência, né? Tá barato para os estrangeiros. Se a gente colocar aqui o Ocean 14, o PL histórico, piada, né? 567, PL mais barato em 20 anos. E aí, BZQ, que é inversamente proporcional à bolsa vezes 2, sentiu uma média de 21 amanhã, deve ceder. O VIX, muito interessante esse movimento. A gente acertou a leitura do VIX, né? Tem mais espaço para cair, não tem suporte entre 24,94 que foi perdido e 19,75. E VIX em queda, talvez testando essa LTA. Para quem é mais ousado e trabalhou na venda, essa LTA é alvo sim, né? E seria bolsas americanas para cima, né? O Dow Jones, um movimento... Raras vezes eu vi um mastro bandeira tão claro, né? Testando inclusive topo anterior aqui, que é eixo de W. No S&P também, um mastro bandeira mais claro que a água, testando o eixo de W. O índice Nasdaq também, testando o eixo de W, um BB abandonado, um gap aqui de corte, né, de fuga, seguido por um movimento lateral para explodir. Está muito claro para mim que as bolsas americanas vão subir fortemente. E a gente tem os títulos de 10 anos americanos, um sinal de topo, é uma nuvem negra, tempestade à vista, pode cair sim no curto prazo. O petróleo vai no ritmo devagar e sempre, mas eu seria vendedor de petróleo próximo aqui de $120 ou 121 no Brent. E o minério de ferro, no qual seria comprador, tem espaço aberto aqui rumo a essa LTB, algo perto aqui de $158, por aí. Japão, nós temos alta, né, uma nova sessão, buscando aqui essas resistências projetadas desde que marcou fundo pelos nossos estudos. E Xangai, devagar e sempre também, deve impulsionar a China 11. Lembrando que acima de 3.290 tem amplo espaço aberto para 3.500 pontos, que eu penso que é alvo para toda essa movimentação. Naturalmente teremos correções pelo caminho. Queridos, aqui eu vou chamar esse vídeo aqui de investidores da noite, né? Galera que acompanha aí o mercado. Então vamos trazer os estudos aqui por fim, né? Final aqui do vídeo, prestigiando os amigos do YouTube. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui para falar para vocês, Acho que não, acho que eu falei tudo. Não tem nada coletivo aqui para passar. Muito bem, bem. E amanhã eu vou fazer aquela rotina de manhã, no período da tarde ou à noite. Eu prometo fazer stories e também aquelas famosas lives surpresa. Não, eu falei tudo. Ok. Giovanni Augusto de Oliveira, querido amigo, show de bola, professor.
Poderia analisar Petro e Vale? Já foram a todas que você pediu, então estão entregues aí. Obrigado por tudo que você nos ensina gratuitamente. Abração, eu que agradeço, alunos maravilhosos como você que nos incentivam e são a nossa razão de ser. Giovano, eu tenho uma prima que chama-se Giovana. Gosta muito de brincar com a minha filha. Lucas Monken, boa tarde, professor. No gráfico diário da PFGC, Performance Food Group Company, veja um possível pivô de alta na ruptura da máxima dia 27 de maio. Maravilha. Deixa eu copiar aqui o código, querido. O senhor faria essa operação? Vamos lá. Se sim, qual seria o alvo? Muito bom, porque dando uma olhada no gráfico, a última região de resistência ficou nos $55. Seria uma alta não upside de quase 30%. A partir do preço atual, estou muito otimista. Vamos lá. Participem, atuem nos comentários. Aqui vocês são muito bem-vindos. Top Traders é inteligência financeira. Por aqui o aluno é a única razão de ser. Não conheço o ativo. Nosso querido amigo traz esse ativo para que a gente estude, né? Então ele fala o seguinte, vamos olhar com bastante atenção aqui o que ele pede, né? Pivô de alta, ruptura da máxima dia 27 de maio. Vamos lá então. Isso mesmo, ó. Pivô de alta fundo, aqui foi um padrão penetrante, piercing line pattern, topo, então tá correto. Seria o 44,90, a máxima do dia 27 de maio, perfeito. Qual seria o alvo? Olha, tá corretíssimo, você matou a charada, $56 aqui, ó. Porque ela tem, além de tudo, Lucas, um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí o primeiro alvo, eu chamo de alvo primário para a galera de guerrilha, né, que faz movimento curto, 46,67, depois até 56 não tem resistência. Tem um outro ponto intermediário aqui, como 51,55, mas nada que segure o preço. Certo? Eu faria a operação, sim, com certeza absoluta, eu penso que vale o risco. Alexandre Pato finalmente explica porque não deu certo. Não deu certo porque não tem caráter. Essa que é a realidade. É um ótimo jogador com um péssimo caráter. Prejudicou praticamente todos os clubes pelos quais ele passou. Essa é a minha opinião. Sidney, ele é de Jundiaí. Eu tenho grandes amigos por aí, querido. Parabéns, professor. Estamos juntos. Juntos somos mais fortes. Vamos em frente, firmes na luta. Enquanto gravo... A Cristal está aqui deitada na caminha dela me observando. Ela tá, acho que vendo se eu estou gravando bem ou não, a cachorrinha. Tô indo bem aí, Cristal? Ela disse que sim. João Vinícius, boa tarde, inefável Wagner. Olá, querido, estou gravando aqui no dia 7/6. Eu vou terminar a gravação dia 8, porque vai passar da meia-noite, né? Em relação ao WINS, chegaram aos 110,780. Creio que esse ponto seria forte para uma reversão expressiva. Para baixo, eu acho, né? Até sexta e para as próximas semanas. Não sei qual seria a causa para essa queda massiva de ontem, quase a lateralização do dia de hoje. Que Deus ilumine a todos nós, queridos. Que nos dê muita força, sabedoria para a gente seguir em frente. Ontem foi uma possível demissão do Paulo Guedes e hoje foi essa PEC dos combustíveis, que é bastante confusa e não termina nunca essa greve dos servidores, né? E o mercado ainda não vê sinais claros do Banco Central de uma Selic terminal a 13,25. Internamente são os motíveis, externamente China, Xangai e Pequim reabrindo, outras cidades falando em lockdown. O Brasil está muito ligado à China, então esses fatores em conjunto nos prejudicaram. Aí você fala, professor, mas a grande parte daquilo que caiu está ligado à Selic. Concordo com você. Se alguém argumentar isso, então os fatores internos pesaram mais que os externos. Ok? Sobre o 110,780, eu diria que no momento seria 109,620 mínima de hoje, porque se perder a mínima de hoje, toda a galera que entrou comprando pode jogar esse preço para cima e estopa, né? Uma parte da galera aí vai começar a jogar água no chope e talvez a gente até mexa na posição, ok? Para tentar recomprar mais barato. Aí eu mando os comandos lá pelo Telegram. Douglas Henrique, querido amigo, seja sempre bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor, e aqui é o espaço de vocês. Sintam-se sempre à vontade nos comentários, porque será sempre respeitado, lido e respondido com muito carinho. Obrigado pela resposta, disponha. Eu estava analisando os juros futuros, você deixando o bebê abandonado, procede.
o DI. O F25 a gente acompanha? Não. Se amanhã, por exemplo, abrir num gap de baixa, vai ficar uma estrela da noite. Ok? Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Solange, seja bem-vinda sempre. Pode analisar os Minas? Claro, ela perdeu a tendência de alto, ou ainda pode falar mais alto em os Minas. E ela pergunta se Y Duque marcou fundo após preencher o gap. Obrigada, disponha. Boas-vindas, o que a gente puder ajudar. Estamos sempre aqui com muita disposição e vontade de fazer sempre o melhor, com entrega e muita dedicação. Os Minas não tem o gráfico fácil, né? A gente observando o ativo por essa ótica aqui, você vê um topo duplo com uma LTB e as médias perdidas e um eixo a 10,83. Eu acho que é uma pegadinha, é uma trap, mas precisa reagir amanhã. E você, fantástica a tua leitura, tem um ombro cabeção invertido, sim, eu penso que falará mais alto. E Y Duque 3, vamos ver, são ativos muito atrelados, né, a juros, sentimento, curva de juros, tal. Tem sinal, né, um sinal de equilíbrio. Se amanhã reagir, poderemos estar diante de um padrão da alavanca. É o ativo mais contado do setor de educação e preencher um gap. Então tem tudo para inflexionar. O próprio rompimento da máxima de hoje a 15,44 aciona esse doji e poderemos ter boas novas. Por fim, nosso querido amigo Marcel Fernando Bonassi. Cara, professor, boa tarde, prazer em voltar. Ótimo tê-lo conosco, fui muito feliz e honrado. Fazer uma boa avaliação do macro. Quais desses indicadores são os mais importantes para você? PIB, inflação, taxa de emprego, juros, taxa de dólar, petróleo, minério, indicadores americanos e chineses. Vamos colocar os 3 mais importantes. Para o Brasil, né? Eu colocaria número 1, inflação. Hoje, o mercado está de olho, eu falo isso com convicção, em taxa de juros. Então, eu colocaria esses dois aqui, ó, inflação e taxa de juros, juntos como número 1. Ok? É o que derrubou praticamente todos os setores que nós temos na Bolsa. Mobiliário, varejo, infraestrutura e tal. Então, inflação mais juros. O segundo, eu colocaria indicadores chineses, né? O país que eu colocaria 2 em conjunto aqui, ó. Indicadores chineses, o termômetro é o minério. O país que mais responde ao que acontece na China é o Brasil. Ok? E eu colocaria em terceiro taxa do dólar, porque dólar em queda é geralmente um sintoma, entre aspas, de chegada de estrangeiros e impacta diretamente de forma inversa a inflação. Ótima pergunta, parabéns, querido. Quais os papéis abaixo são os mais importantes? Hoje, o menos importante é a RBR3. É uma ação sambada. Eu não estou dizendo que quem colocar dinheiro nela ou a tem, até por respeito aos investidores, vai perder dinheiro. Mas é um ativo muito maluco, né? Quer fazer doideira? Vai em Amar 3, Amer 3, Cash, Neogrid, Aeres. Eu não iria de RBR. Né? É um ativo facilmente direcionado. Então, situação número 1. Eu colocaria aqui como... Não é um ativo tão importante, né? Mas hoje é um pouco mais importante do que eu consideraria no passado, por quê? É um sintoma também, é um sinal, né? Uma forma ilustrativa da gente perceber o sentimento das pessoas. As pessoas estão voando, né? É algo interessante, né? CVC, por exemplo, reagiu. Ah, professor, mas são drivers diferentes, tal. Eu concordo com você. Né? Hoje eu preferiria comprar CVC do que Gol. Por quê? A gente pode ter uma reabertura, por exemplo, do turismo, mas com petróleo nesses níveis, ó, fez um ombro, cabeça, ombro, fica mais complicado para Gol subir agora. Sendo sempre coerente, pô, professor, você está falando que hoje você venderia petróleo. Então significaria que eu compraria a Gol? Significaria, mas eu prefiro ir de azul, que é sempre mais descontada, fundamento versus preço.
ok? Eu estou fazendo em ordem inversa, então, ok? Olha, hoje eu colocaria depois em ordem inversa Y do que a gente já estudou. Depois Cash 3. Né? Cash 3 em alta seria um sinal muito interessante, caso ocorra. É uma ação que vale o risco, na minha opinião, nesses níveis, tendo consciência que você está comprando um negócio que está caminhando negativamente, né? Que você pode ganhar uma bolada, mas é muito mais provável que continue caindo. Aí eu colocaria a segunda mais importante, Semin 3, né? Siderurgia, metais, né? Uma resposta à China, ao minério. Nós temos o ativo em carteira e acreditamos que ela possa talvez até dobrar ao longo do ano, né? E a mais importante no momento, sendo coerente com o meu discurso, é Emiglu. Porque apesar de eu não ter ação em carteira, varejo e Emiglu, que é um ícone, digamos assim, ou foi, né? Mas acho que ainda é, revertendo, seria um sinal absolutamente de algo novo. Então é isso aí, querido. Saúde e paz a todos. Hoje não deu para o Corinthians, parabéns ao Cuiabá. Amanhã eu não vou gravar YouTube, mas segue a rotina normal, né, de toda aquela minha rotina matinal, abertura, orientação, panorama, né, tudo aquilo que eu faço, o informe cenário fechado da imersão técnica 3 de Passaporte Black 2, é o único produto que ficou exclusivo para esse grupo. E à tarde ou à noite eu prometo fazer stories e também live no Instagram. Por aqui o aluno é importantíssimo, a nossa única razão de ser. Vamos em frente, firmes na luta. Muito obrigado, pessoal.